Existem 5 palavras em inglês que eu separei para esse vídeo que muitos brasileiros erram na hora de usá-las. Não são erros de gramática nem nada não, mas são erros de utilização das palavras. Não sei se é o seu caso, mas quem quer ficar fluente e realmente conseguir falar o inglês naturalmente não pode errar essas palavras, então para de usar elas imediatamente se é o seu caso. Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de inglês. E nesse vídeo eu quero te falar de 5 palavrinhas que muita gente erra na hora de utilizar no inglês e que na hora entrega que você não tem um inglês tão avançado assim, que você não está num nível tão bacana. São 5 errinhos típicos de brasileiro que eu tenho certeza que você, ao corrigir eles, vai dar um up muito grande no seu inglês. E aqui o que eu quero falar pra você não são erros de estrutura, de montar frase, de gramática mesmo. São erros de palavras que existem, mas são usadas por brasileiros em situações que não são usadas por nativos. Então fica esquisito, soa estranho. Dá pra perceber que você ainda tá aprendendo o idioma e falta um pouco de coisa pra você aprimorar realmente para chegar num nível para falar fluentemente. Então, faz esses ajustes, esses pequenos 5 ajustes e melhore bastante a sua comunicação no inglês. Mas antes de eu te falar que 5 palavrinhas são essas, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal. Aqui o canal tem muitos vídeos bacanas, muitas aulas completas de inglês, tem aulas ao vivo toda quarta-feira, 7 horas da noite com a quarta do inglês. Então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito para o seu aprendizado. Agora que você já se inscreveu no canal, vamos lá para 5 palavras que você vai parar de usar agora no inglês e realmente melhorar o nível do seu idioma. A primeira palavrinha é a palavra doubt, que a gente usa muito na frase I have a doubt. Em português, principalmente em sala de aula, é muito comum um aluno, por exemplo, levantar a mão e falar: professora, eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida, que em inglês se diz I have a doubt, certo? Errado. A palavra doubt em inglês é uma palavra incontável. Não existe one doubt, two doubts, three doubts. Então a gente não pode falar I have a doubt. Isso não existe. Em inglês a gente pode falar I am in doubt ou então I have doubts. No plural, com S no final e sem o A. Mas a palavra doubt no inglês, ela é complexa, ela é uma palavra muito profunda. É um tipo de dúvida que é realmente uma dúvida quase que existencial, é uma coisa muito mais profunda, não é uma simples dúvida de sala de aula. Então, por exemplo, se você namora há 5 anos, vai virar pra sua namorada e fala assim, I'm having doubts. Esse doubts aí, eu tenho dúvidas em relação ao nosso relacionamento aqui, não sei se tá muito bacana, esse tipo de dúvida. Repara que é uma dúvida mais profunda. Ah, então tá, Lucas, como é que eu falo pra professora que eu tô com dúvida? Como é que eu falo, professora, eu tenho uma dúvida? Não é I have a doubt, é como? É simplesmente I have a question. Em inglês, a gente vai usar a palavra question, que é a pergunta, simplesmente também no mesmo sentido de dúvida. Então, você vai levantar a mão e falar I have a question. Eu tenho uma pergunta, que no mesmo sentido eu tenho uma dúvida. Segunda palavrinha que você tem que parar de usar nessa situação é good night. Good night significa boa noite, muita gente sabe disso, só que muita gente usa good night no momento errado. Por exemplo, toda quarta-feira, 7 horas da noite, eu dou uma aula ao vivo aqui no YouTube. E aí muita gente entra, a gente bate papo, é bacana pra caramba, é uma aula bem completa. E assim, quando eu entro ao vivo, eu recebo muitos comentários lá no chat da live falando good night, good night, good night, falando boa noite pra mim. Qual é o problema disso? O negócio é que, na prática, em inglês, o good night ele não é usado para cumprimentar alguém, para dar oi, para quando você encontra essa pessoa pela primeira vez. Em português é muito comum, a gente encontra com alguém à noite e fala, opa, boa noite, tudo jóia, como é que você tá? Esse tipo de coisa. Em inglês não. Good night em inglês serve para despedidas. O uso mais comum é quando você está efetivamente indo dormir. Então, você está na sua casa, tem outras pessoas que moram com você, você vai para sua cama e fala good night, have a good night. Para as pessoas que moram lá com você, você vai para a cama. Mas também podemos usar good night para despedidas de locais públicos, de festas, de ambiente de trabalho, sempre quando você não for mais ver aquela pessoa que você está despedindo naquele mesmo dia. Então, você está despedindo dessa pessoa e vai dormir, só vê a pessoa amanhã ou em outro dia, você pode falar good night. Está saindo do trabalho, por exemplo, 6 e pouco, 7 horas da noite, a pessoa está trabalhando, você está indo embora, você fala, ok guys, have a good night, sem problema nenhum. E como é que eu faço para cumprimentar as pessoas à noite se eu não posso falar good night? Você pode simplesmente falar hey, how are you, what's up, quando é uma situação mais informal, mas uma frase que encaixa perfeitamente é good evening. Good evening
Evening em tese é a tardinha que a gente aprende em inglês, mas independente do horário da noite, se você for cumprimentar uma pessoa, você pode falar good evening. Então, 9 horas da noite, não é mais tardinha, Lucas. Sem problema, você pode cumprimentar com a pessoa good evening. A terceira palavra que muita gente usa errado é a palavra teacher. Teacher, você sabe, é professor ou professora, mas não é em todas as situações que a gente pode usar. Como assim? A primeira situação é para professor de ensino superior. Então, esse professor de faculdade, de pós-graduação, não são teachers, eles são professors. Então tem essa diferença de teacher, que é um professor de escola para criança, de ensino médio, ensino fundamental, aula de inglês, aulas mais informais, e ensino superior. Ensino superior é professor e não teacher. Mas vai além. Porque aqui é muito comum, a gente está na escola, a gente está numa sala de aula, está com algum professor, para chamar a atenção desse professor ou dessa professora e perguntar alguma coisa, que você já sabe que não é I have a doubt, mas as pessoas falam professor, professora, ou então ofessor, ofessora. Em inglês não existe o fessor ou fessora. A gente não pode chamar, não é que a gente não pode, mas não é costume chamar professores e professoras de teacher. Nos Estados Unidos, principalmente, é muito esquisito você chamar uma pessoa pelo nome da profissão dela. Tipo, teacher. Teacher é a profissão. É a mesma coisa de chamar, por exemplo, um garçom de garçom. Você não chama o garçom, ô garçom. Você não pode chamar ele de waiter. É da mesma forma que você não vira para uma vendedora e fala, ô vendedora, vem aqui. Não é muito assim que funciona. E como é que você chama um professor ou uma professora, principalmente lá nos Estados Unidos? Existem duas formas. A primeira é um jeito um pouco mais formal, que é muito comum nas escolas, que é chamando pelo sobrenome. Então, meu sobrenome é Gilbert, por exemplo, e você me chamaria de Mr. Gilbert. Mr. Gilbert, porque eu sou homem, então é Mr. Para mulher casada seria Mrs. e para mulher solteira seria Miss. Sim, até hoje tem esse negócio de diferenciação de mulher casada e mulher solteira, que é muito esquisito. Eles já estão mudando um pouco isso na língua, mas isso existe até hoje. E em situações mais informais, uma aula de inglês, uma aula de conversação, uma aula que a gente está mais próximo ali, essa relação professor-aluno, simplesmente chame pelo primeiro nome. Então, me chame de Lucas, chame seu professor de João, sua professora de Maria, e por aí vai, num ambiente mais informal. Como eu sei que é muito normal do brasileiro chamar de professor, professora, e muita gente me chama de teacher, não tem problema nenhum. Isso aqui dentro do Brasil não é um problema, mas só para vocês entenderem que isso não é comum. As pessoas não chamam professores e professoras de teacher lá fora. Número 4, nós vamos falar sobre Thanks God. Thanks God, que é o nosso graças a Deus. A gente fala muito graças a Deus, principalmente numa sensação, numa situação de alívio, que a gente fala, ufa, graças a Deus que alguma coisa aconteceu. As pessoas geralmente traduzem graças a Deus para Thanks God. Thanks God. Mas Thanks God está errado. A palavra thanks, com S no final, é um obrigado mais informal que a gente usa diretamente para a pessoa. Então, se eu quero te agradecer, eu posso virar para você e falar thanks. Você não pode simplesmente agradecer a outra pessoa, um terceiro, usando thanks. Então, em tese, quando a gente usa thanks God, isso significa que a gente está agradecendo diretamente a Deus. É tipo, ô Deus, obrigado, viu? Valeu, ô Deus. Só que thanks God, pensa no significado, é graças a Deus. Então a gente está meio que agradecendo ele indiretamente, a gente está falando diretamente com ele. Então, como é que fala graças a Deus em inglês? Thank God. Thank God, sem o S, é só thank God e tá tudo bem. Porque to thank someone é agradecer alguém. Thank é a ação de você agradecer alguém em inglês. E a palavra número 5 é a palavra guy, que significa cara, que é uma forma informal de você se referir a uma outra pessoa, a um amigo. Então é muito comum a gente falar, por exemplo, cara, você viu o jogo ontem à noite? Em inglês seria o quê? Guy, did you watch the game last night? Só que aí tem um errinho, aí tem um problema. A gente não pode usar a palavra guy para se referir diretamente a outra pessoa. Você está conversando comigo e eu com você, eu não posso te chamar de guy ou você me chamar de guy. A gente usa guy para se referir a um terceiro, a um outro cara. Então, oh, look at that guy. Olhe para aquele cara. Aí eu posso chamar, porque é um outro cara, não é você diretamente. E como é que faz para se referir diretamente a uma pessoa de uma maneira informal? Você pode usar man, dude, bro e por aí vai. Tem outros apelidos, outras gírias, outras expressões que você pode usar também. Então, em inglês, você não vai dizer Guy, did you watch the game last night? Você vai dizer, por exemplo, Man, did you watch the game last night? Ou então, Dude, did you watch the game last night? E aí, tá certo. Não use Guy para se referir diretamente a outra pessoa.
Então é isso, eu espero que você use essas 5 dicas para melhorar o seu inglês. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se você gostou, deixa o joinha aqui embaixo, deixa o like para mim aí no vídeo, que eu fico muito feliz em saber que eu consegui te ajudar, que você gostou do vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se você não é inscrito, eu quero te convidar mais uma vez a se inscrever, clicar em inscrever-se, ativar o sininho das notificações, que eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui no canal. E se você quiser ter acesso a ainda mais dicas de inglês, eu vou te convidar para me seguir lá no Instagram, @lucasgildeoficial. Lá tem muitas dicas todos os dias, são conteúdos mais curtinhos, mais objetivos, muita interação lá nos stories. Eu vou ficar muito feliz em ter você por lá também. Então me segue lá, @lucasgilbertoficial. So that's it, espero que você tenha gostado muito, and I see you later.